Entrevista está no ar. Muito bem, conectado com você, sintonizado com o mundo. Para você que liga, se liga todo dia, o dia todo. Que bom ter a sua companhia. Tá no ar. Mais uma edição aqui do nosso Relógio Entrevista. Meus amados, deixa eu explicar para vocês o seguinte. Na quarta-feira passada, o Parlamento de Portugal aprovou um pacote anti-imigração que altera a chamada Lei de Estrangeiros. Lembrando que o texto deve impactar milhares de brasileiros e outros imigrantes, que tentam se regularizar no país europeu. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou ter o prazer de conversar agora com o doutor, que é um grande advogado, Bruno Malman, no Rotuno Cidadania, aliás, da Rotuno Cidadania. Em primeiro lugar, bom dia, doutor. Bom dia, muito prazer. Obrigado, prazer é todo nosso. Eu acho que eu falei certo o nome do senhor mesmo, né, doutor? Falou corretíssimo. Obrigado. Doutor, já trazendo aqui a primeira pergunta, por gentileza, explica aqui para os nossos ouvintes o que consiste esse pacote anti-imigração de Portugal. Então, o pacote anti-imigração, como o nome diz, ele é um pacote, ele envolve várias questões relacionadas ao imigrante, ao estrangeiro que chega no país e chega de forma irregular ou chega de forma regular. E que esse pacote, que é um projeto do próprio governo, ele propõe algumas mudanças na lei que regulamenta justamente esse estrangeiro, a permanência e a saída e a entrada desse estrangeiro no território nacional. Entendi. Era um pacote bem amplo, que inclusive previa algumas questões de mudança na lei da nacionalidade, também relacionada aos estrangeiros, mas essa parte da lei da nacionalidade foi prorrogada para setembro, e agora, em prazo recorde, 16 dias só de tramitação no parlamento, foram aprovadas essas propostas do governo que modificam trazem algumas questões bem severas, restringe bastante a questão do estrangeiro, da sua entrada, da sua permanência e da sua saída. Certo. E já pegando sobre essa resposta, doutor, pegando carona, melhor dizendo, como essas novas regras impactam os brasileiros que tentam se regularizar no país europeu? Olha, essa pergunta é uma pergunta capciosa, porque a gente não tem muitas respostas no momento. Sim. Porque a questão transitória, como é que essa lei vai se aplicar àqueles que já estão no país, é de fato o ponto mais polêmico. E a gente espera que o presidente regularize isso antes de assinar. Foi aprovado pelo parlamento, agora o presidente tem 20 dias para assinar e ele assinando, ele é publicado. O que o presidente pode fazer? Ele pode devolver para o parlamento, se ele identificar que tem alguma irregularidade, justamente essa questão da transição, ou ele pode também questionar a justiça, o Supremo Tribunal Constitucional, que é para verificar se existe de fato alguma inconstitucionalidade. Entendi. Inegavelmente, essa alteração vai afetar principalmente aqueles brasileiros que estão de forma irregular, que estão tentando há muitos anos se regularizar, mas principalmente aqueles brasileiros que estão tentando trazer para Portugal a sua esposa ou o seu esposo. Porque antigamente, muitas vezes, ia um membro da família para Portugal, se regularizava e trazia os demais membros da família, através do reagrupamento familiar, o que essa lei agora veta. Então, traz consequências significativas, mas traz uma consequência significativa não só para quem está irregular, mas para quem está regular e quer estender essa regularização para os demais familiares que ficaram no Brasil. Não sei se eu fui tão claro, é uma questão muito técnica. Não, sim, entendi, doutor, com certeza. Então, doutor, eu sempre digo aqui, que eu acabo pegando esse spoilerzinho, dessa resposta que o senhor dá pra gente aqui. Inclusive o nosso ouvinte Eric, que é descendente de portugueses, ele está perguntando aqui, pelo nosso WhatsApp, se essas medidas também afetam de alguma maneira quem quiser ir turistar ou visitar parentes em Portugal e se sim, como?
Não, essa mudança não afeta essa situação. O que de fato afeta, o que Portugal quis fazer? Portugal viu nos últimos anos crescer muito a população de estrangeiros. São mais de 1.500.000 estrangeiros no território nacional hoje, o que representa mais de 10% da população residente. E o que acontecia? Muita gente que entrava em Portugal como turista e depois decidia ficar em Portugal e alterava o status de turista para residente. O que Portugal faz com essa alteração? Ele veta a possibilidade da pessoa se regularizar como residente se ele entrou como turista. Essa é a principal alteração. Então, se a pessoa entra como turista, ela tem que sair como turista. Se a pessoa entra como turista, ela não vai poder se regularizar e ficar com uma residência regular em Portugal. Essa é a principal mudança. É a principal questão que eles tentaram evitar. Entendi. Mas para entrar como turista, problema nenhum. Portugal ainda continua de portas abertas, não tem nenhum visto especial para turista. Isso aí segue normal. Opa, é bom saber disso, que aí quando quiser visitar não vou ter problema nenhum, né, doutor? Muito bom. Desculpa, não consegui perceber. O bom, eu estou pegando esse espólio do senhor, até destacando que eu tenho vontade de conhecer Portugal. É bom que eu não vou ter problema nenhum, que eu vou ser um turista normal e sem ter dor de cabeça lá na frente. Isso, vai ser muito bem-vindo, com certeza. Os brasileiros são bem-vindos. Evidentemente que na questão da fronteira, né, da vigilância da fronteira, vai ter como é que eu posso dizer, uma fiscalização mais rigorosa, né? Justamente porque eles querem evitar a pessoa que está entrando de uma forma irregular. Então, se eles perceberem que o propósito não é turismo, e sim disfarçar uma entrada irregular, eles vão, de fato, barrar essa entrada e vão deportar essa pessoa. Entendi. Doutor, a quarta pergunta aqui é mais ou menos, até pegando carona sobre essa resposta que o senhor nos deu aqui. De que formas a Rotuno Cidadania ajuda a lidar, então, com essas novas regras para quem quiser se regularizar lá em Portugal? O senhor deu um spoiler mais ou menos, só para dar mais um destaque para o nosso ouvinte que está sempre acompanhando aqui a nossa programação. Para se regularizar em Portugal, muito provavelmente a pessoa vai ter que se socorrer da via judicial, se não for nada alterado com relação à transição, né, da lei, se não houver nenhum hiato aí, alguma possibilidade da pessoa se regularizar. O grande problema em Portugal são as datas e os agendamentos nos órgãos públicos. É muito difícil. Então, para os ouvintes terem uma ideia, uma pessoa fica em Portugal em média 2 anos, 2 anos e meio para se regularizar. Entendi. Então, assim, isso é muito complicado. Então, a gente tem alguns mecanismos de exigir ou de forçar o órgão público em prestar esse atendimento, em, de fato, possibilitar ao estrangeiro esse acesso a esse agendamento que hoje em dia é tão complicado. Então, a gente tem mecanismos, né? Geralmente nós vamos socorrer do Poder Judiciário português. E o que a gente diz é para aquele que quer entrar em Portugal, que entre de forma regularizada, né? Faça um projeto de migração, né? Com um visto adequado. Sim. Então a gente também auxilia na escolha do visto mais adequado. Os vistos também sofreram alterações, né? Aquele visto que é muito popular da procura de emprego, ele foi bem modificado. Então ele era a maior porta de entrada para os brasileiros de forma regular. Ele vai ser restrito agora a profissões qualificadas, que o governo não disse quais que são, mas vai ser bem menor, né, a possibilidade de aplicação desse visto. Mas a gente sempre recomenda: quer ir para Portugal, residir em Portugal, faça seu planejamento e entre em Portugal de forma regular. Hoje em dia não vai ter mais a possibilidade de se regularizar lá em Portugal. Porque estando lá fica mais difícil, né, doutor? É melhor fazer toda a documentação aqui e aí sim, quando tiver tudo prontinho, aí sim dá o tapa inicial, coloca o pé inicial já dentro do avião para ir tranquilo, né, doutor? Exatamente. Não fica com aquela ansiedade se a imigração vai aprovar a entrada ou não.
tem a questão familiar, né, que muitas pessoas, né, não vão sozinho, né, é um projeto familiar. Sim. Então, que faça o projeto correto, seguro, e a gente auxilia nessas decisões, na instrução desses processos e no enquadramento de cada visto. É verdade. Agora, doutor, só fugindo aqui um pouquinho do texto, a minha esposa, ela é neta mesmo de português. Para ela, eu acho que é mais fácil para regularizar a documentação. Eu digo até não só entrando nesse assunto em questão familiar da minha família. Eu digo no geral com os nossos ouvintes, do que eu sendo bisneto, não é verdade? A pessoa que é neta é mais fácil, né? Sim, a pessoa que é neto tem a possibilidade de solicitar a nacionalidade portuguesa. Sim. Originária. Uhum. Então, ela solicitando, é um processo que está demorado, porque todos os órgãos públicos portugueses colapsaram. Isso é um dos grandes motivos para esse projeto aí, anti-imigração, porque de fato os órgãos públicos colapsaram. Uhum. Claro que não é uma desculpa, né? Eles poderiam muito mesmo ajustar essa situação com contratações e tudo mais, mas bom, não vem ao caso. Sim. E sendo neta de portuguesa, a pessoa solicita a nacionalidade portuguesa e pronto, vai se tornar portuguesa. Uhum. E se tornando portuguesa tem todos os direitos de um cidadão português, de entrar e sair do território nacional a qualquer momento e inclusive levar seus parentes próximos, né? Esposo, filhos e assim por diante, mesmo esses não tendo a nacionalidade portuguesa. Ah, que bom. Olha, doutor, o senhor é fera, como diz um amigo meu, fera que com certeza brabíssima, né? Devido a essa resposta que você deu pra gente aí. Vai, muito bom. A gente tá nessa toada aí já faz quase 10 anos, trabalhando Brasil, Portugal, e a gente já passou por muitas alterações legislativas desde então. Então a gente tem alguma experiência nisso. Ah, com certeza. Parabéns mais uma vez. Doutor, para fechar aqui a quinta pergunta, tem mais alguma dica ou lembrete, né, para quem está pensando em ir para Portugal ou tirar a cidadania portuguesa? As suas considerações finais, fica à vontade. Vamos lá, eu gosto de dividir, tá? Vistos de um lado, residência de um lado e nacionalidade de outro. Quem ainda está na dúvida de tirar a nacionalidade, corra. A gente está vendo aí um caminhar sombrio, não só em Portugal, a gente já viu na Itália, né? Eles restringindo severamente a questão da transmissão da nacionalidade. Agora Portugal dando um passinho para esse lado. Eu não deixaria para depois. Se a pessoa tem qualquer dúvida, que entre de uma vez. Com relação aos que pretendem mudar para Portugal, faça esse planejamento, veja qual que é o visto que melhor se enquadre e vá para Portugal de forma regular. Quem está em Portugal e de forma ilegal ou irregular, que é a melhor expressão a se colocar, eu diria que o artigo 91 e 92 da lei do estrangeiro não foi alterado. Então a gente tem aí a possibilidade de se regularizar através do estudo. Essa aí é a maior dica que eu daria. Então tá certo. Olha, só lembrando aqui aos nossos ouvintes que eu conversei com o doutor, né, Bruno Malman, da Rotulo Cidadania, sobre o pacote anti-imigração de Portugal. Doutor, mais uma vez eu agradeço, tá, por esse momento especial que o senhor nos concedeu aqui na nossa programação. Obrigado, espero poder falar com o senhor novamente, tá? Por gentileza. Eu que agradeço a oportunidade por falar desse assunto que pra gente é tão caro. Poxa, é importante. Foi muito bom, doutor. Se eu pudesse, eu ficaria com o senhor mais tempo. Tirar mais dúvidas. Tá bom. Abraço. Um abraço. Beijo na família aí, querido. Obrigadão. Igualmente. Até logo. Até logo. Gente, lembrando, hein, quem ficou interessado, tá, ou interessada, aqui é o vídeo novo, viu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã e logo, aliás, nas nossas redes sociais no geral e futuramente em formato de podcast. Você vai dar aquele confere também. Essa edição fechou. Amanhã tem mais.